A leucemia mieloide crónica é um caso de cancro crónico e é uma doença que se trata apenas com um comprimido que o doente pode fazer em casa. Não é necessário transplante de medula, nem tratamento de rádio ou quimioterapia. É vista como uma doença crónica e não como uma sentença de morte. Em Portugal há mais de 1.400 casos. A estimativa é que em 2025 o número em todo o mundo ultrapasse 1 milhão de pessoas. A esperança média de vida dos doentes tem vindo a aumentar devido ao desenvolvimento de várias terapias inovadoras para esta doença. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Leucemia Mieloide Crónica. É nosso convidado o hematologista António Almeida. Sr. muito bom dia, obrigada pela sua presença. Isto faz confusão à maior parte das pessoas e confesso-lhe que também fiquei curiosa. Como é que uma leucemia se trata com um comprimido? A leucemia mieloide crónica é talvez o maior caso de sucesso dentro dos cancros, eu acho, do último século. Era uma doença que, no fim do século XX, se não fosse transplantada, e é preciso vermos que só cerca de 1/4 dos doentes é que poderiam ser transplantados, tinha uma sobrevivência média de 5 anos. Portanto, os doentes eram diagnosticados e, passados 5 anos, transformavam para leucemia aguda e morriam. E o sucesso que nós tivemos em perceber a causa da doença, a causa dentro das células da doença, fez com que se descobrissem medicamentos específicos que atacassem essa causa, essa proteína hiperativa, e controlassem a doença. E eu acho que estes medicamentos, que chamamos genericamente os inibidores de tirosina cinase, tiveram um sucesso ainda maior do que nós médicos estávamos à espera. Nós achávamos que iam controlar mais ou menos os glóbulos brancos e não realizámos na altura o que estamos a ver hoje, que consegue controlar a doença de tal maneira que a maior parte dos doentes tem uma esperança de vida normal e, principalmente, alguns doentes agora vemos que conseguem eliminar completamente a doença com este medicamento. Mas é mesmo preciso só um comprimido? É só um comprimido. Claro que alguns doentes não toleram, porque como todas as medicações têm efeitos colaterais e temos que fazer outra medicação. Alguns doentes têm uma doença um bocadinho mais resistente e temos que usar dentro da mesma classe, mas uma dosagem ou uma medicação mais forte, mas é uma medicação oral que os doentes tomam em casa. Portanto, não tem nada a ver com o cenário que habitualmente é traçado para os casos oncológicos de transplante de medula e tratamentos de radio e quimioterapia. Aqui não entra essa opção? Não, é muito raro. São casos, muito poucos casos, eu diria menos do que 0,1% dos doentes com leucemia mieloide crónica acabam por ser resistentes a tudo e precisar de terapêuticas mais agressivas como o transplante. Ainda que seja mais difícil de explicar a esta hora, qual é que é a grande diferença exatamente entre este tipo de leucemia e a leucemia que nós estamos habituados a ouvir falar? Esta leucemia é caracterizada por uma alteração única, que é uma alteração genética, e que faz com que as células dividam a mais. Portanto, as células produzidas são essencialmente normais, têm função normal, mas estão em excesso. E como há muita divisão, a certa altura acumulam erros e transformam-se nos que nós chamamos uma leucemia aguda, ou poderiam transformar-se se não fossem controladas. Quando temos uma leucemia aguda, que é o que nós associamos mais com a leucemia, em que os doentes precisam de quimioterapia, precisam de transplante, nestes casos, as células que se acumulam são anormais, são imaturas, não têm função normal e, principalmente, não deixam que o resto do sangue seja produzido normalmente. E, portanto, os doentes não só têm uma acumulação destas células de leucemia, como também têm um déficit dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos que dão as defesas e das plaquetas que protegem contra as hemorragias. E, portanto, têm um defeito grande de produção que faz com que estejam muito mais doentes do que os doentes com leucemia mieloide crónica. E é fácil o acesso a este medicamento? Sim, temos muita sorte em Portugal em que temos um acesso gratuito através do Serviço Nacional de Saúde e acho que é importante frisar que isto são doenças raras, muito específicas, que requerem não só uma medicação específica bastante cara e que com o Serviço Nacional de Saúde é viável, mas também serviços laboratoriais de diagnóstico e monitorização que permitem. O mais importante, gostava de frisar, e eu sei que isto parece uma coisa óbvia, é que o doente toma medicação. E para isso é muito importante ter a consciência que, apesar de hoje em dia ser uma doença com uma sobrevivência normal, só o é
quando Se tomar realmente a medicação for tomada. Dr. António Almeida, muito obrigada pelas suas explicações. Muito bom dia. Obrigada.